Bom ter você de volta. E agora vamos ao informativo com as decisões publicadas agora na segunda semana de maio de 2018, provenientes especialmente da SDI e que entendemos mais relevantes. A primeira decisão que encontramos então é essa que está nos embargos 452 de 2010, que é relativamente comum, que quer dizer, que vem se tornando cada vez mais comum, no sentido de que o advogado contratado depois da edição da Lei 8.906 de 94 deve ter previsão expressa quanto à dedicação exclusiva para que a jornada de trabalho seja superior a 4 horas diárias e 20 semanais. O importante destacar nesse aspecto é mais um detalhe indicado na fundamentação desse acordo, como nós vamos ver a seguir. Então, na fundamentação desse acordo, tem-se que extrai-se do acordo embargado que a reclamada foi contratada após a vigência da Lei 8.906 de 94, e elaborava em carga horária de 8 horas, sem previsão expressa no contrato acerca da dedicação. Observa-se, portanto, que, enquanto a Corte de Origem presumia a dedicação exclusiva na prestação de serviços, em face do princípio da primazia da realidade, a turma, apreciando as premissas fáticas registradas no acórdão, considerou violado o artigo 20 do Estatuto da Ordem, ou seja, a Lei 8.906, no sentido de que a jornada de trabalho do advogado empregado não pode exceder a duração diária de 4 horas e de 20 semanais, exceto quando houver cláusula expressa de exclusividade. Logo, não se verifica a alegada contrariedade à súmula 126 do TST, uma vez que a turma limitou-se a proceder à nova qualificação jurídica dos fatos revelados no acordo regional. Ou seja, a tese fixada pela turma e pela SDI, finalmente, é relativamente estável no TST, no sentido de que, após a edição da lei, há necessidade da expressa indicação de que o advogado se qualifica como em regime de dedicação exclusiva para que se possa considerar excluído do regime legal de duração do trabalho do advogado empregado. O importante destacar aqui é que, ainda que a Corte Regional tenha, nesse caso especialmente, indicado que havia dedicação exclusiva simplesmente porque havia o trabalho no período de 8 horas, então se presume que o advogado ou a advogada não teria como ter outra atividade remunerada, ainda nessa circunstância parece admissível então que a turma, ou seja, por meio do recurso revista, fixe a tese predisposta no artigo 20 do Estatuto da Ordem, ou seja, de que há necessidade de indicação de cláusula expressa de exclusividade, ou seja, a fixação de tese jurídica que precede o exame do aspecto fático não está obstado por meio do entendimento fixado na súmula 126, ou seja, o que se está discutindo é a tese jurídica acerca da necessidade ou não da existência de cláusula expressa de exclusividade. O fato de o Tribunal Regional ter adotado algum elemento fático, algum elemento probatório, como descaracterizador dessa, ou bastante para superar essa necessidade de cláusula expressa, não se enquadra, nesse caso, como obstado pela súmula 126. Desse outro julgamento, nos embargos 13.800 de 2008, o que se tem é a reiteração do entendimento do TST de que alguns regimes de turnos ininterruptos de revezamento, ainda que estabelecidos por norma coletiva, não são admissíveis. No caso, havia jornada de 12 horas, ou seja, trabalho de 12 horas diários, em sistema 4x4, em que o empregado trabalha 2 dias 19 às 7 horas, nos 2 dias seguintes das 7 às 19 horas, e a cada 4 dias de labor descansa 96 horas, ou seja, há 4 dias de trabalho e 4 dias de descanso, sendo que esses 4 dias de trabalho são em turnos alternados. No caso, após longa fundamentação, o que se tem na conclusão desse julgado é que logo a negociação coletiva que previu a jornada de 12 horas não se enquadra na hipótese prevista da súmula 423, pelo que é forçoso reconhecer o direito do reclamante ao recebimento como extras das horas laboradas além da sexta diária. A súmula 423 admitiria então a prorrogação da jornada em turno ininterrupto para 8 horas e não apenas as 6 constitucionalmente asseguradas. Nesse caso, então, a pretensão era de que se aplicasse a súmula 423 para que se admitisse a validade desse sistema 4x4 com 12 horas de jornada. Entretanto, em linha com
o que se vem entendendo em algumas outras situações, não se admite, o TST não vem admitindo essas prorrogações excessivas, tanto aquelas que ultrapassem as 8 horas regularmente admitidas na súmula 423, como, por exemplo, as outras que, mesmo estabelecida a jornada de 8 horas, verifiquem na prática a prestação de horas extras habituais. Um outro caso que vemos então agora já vindo da SDI2 é o RO em ação rescisória 1.1439 de 2015, no qual se expressa que a competência da Justiça do Trabalho, nos casos de recuperação judicial, está limitada à constituição do título executivo trabalhista até a liquidação, devendo sua habilitação ocorrer perante o juiz em que se processa a recuperação judicial. É o que dispõe o artigo 6º caput, parágrafo 2º da Lei 11.101. Sob esse enfoque, o fato de o acordo judicial entre as partes ter sido entabulado quando a empresa já estava em recuperação judicial não tem o condão de alterar a competência do juiz falimentar para a execução do crédito liquidado. Portanto, não há violação dos parágrafos 4 e 5 do artigo 6º dessa lei. O fato interessante aqui é que se está diante da pretensão de admitir ou de fazer cumprir um acordo judicial que teria sido celebrado com a empresa quando já estava sendo processada a recuperação judicial. Desse ponto, ainda que tenha sido feito o acordo judicial, se já se encontrava a empresa em recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho estaria limitada então à eventual liquidação, caso necessária, desse acordo judicial, o qual deveria ser habilitado junto ao juiz em que se processa a recuperação judicial. É certo, como vimos em outros vídeos, em algumas circunstâncias o TST tem processado um entendimento um pouco diverso, mas essa posição ainda parece um pouco instável, ou seja, é possível que haja ainda discussão acerca da possibilidade de liberação ou da extrapolação dessa competência da Justiça do Trabalho para atos subsequentes à liquidação. Nesse próximo caso, nos embargos 58.100 de 2013, se tem uma discussão acerca da natureza jurídica das férias pagas ao trabalhador avulso. Apesar de se tratar inicialmente desse caso do trabalhador portuário avulso, pode-se extrapolar essa situação para outras modalidades que têm o pagamento de férias feitos da mesma forma. Então, nesses julgados tem que essa corte vem firmando o entendimento no sentido de que quando não houver concessão de férias, mesmo quando se tratar de trabalhador avulso, os valores recebidos a tal título ostentam natureza indenizatória. Desse modo, por não consistir em rendimento tributável, afigura-se indevido o imposto descontado pelo reclamado, nos termos do inciso 5º do artigo 6º da Lei 7.713, que expressamente exclui da base de cálculo do imposto de renda as parcelas de natureza indenizatória recebidas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, nas quais se incluem as férias indenizadas, devendo, portanto, ser devolvidas ao empregado. E a ementa fala em precedentes da SDI turnos. Em vídeos anteriores nós já referimos que a utilização de precedentes nesse caso parece inadequada, porque precedentes se constituem atualmente em instituto próprio, específico, previsto no CPC e contemplado inclusive na Instrução Normativa número 39 do TST. Assim, se você vai se referir a uma decisão anterior sem caráter obrigatório ou vinculante, é melhor se referir simplesmente a julgado, porque de outra sorte se desvaloriza, se vilipendia a utilização do termo precedentes. Mas enfim, o tema principal dessa decisão é verificar então que quando se tem o pagamento das férias aos trabalhadores avulsos, esse pagamento deve ostentar uma natureza indenizatória. Habitualmente, o pagamento de férias pode ter caráter salarial e, consequentemente, incidir em imposto de renda. O que acontece é que o pagamento do trabalhador avulso, especialmente do trabalhador portuário avulso, com relação às férias, se dá por cálculo ao final de cada pegada, ou seja, cada prestação de serviço, a partir do que se incide uma determinada alíquota que vai corresponder ao correspondente às férias proporcionais que seriam apuráveis em cima daquele valor correspondente à prestação específica, aquele trabalho específico prestado pelo trabalhador avulso. Ou seja, ao final de cada prestação de serviço, o órgão gestor de mão de obra seria encarregado de proceder ao cálculo dessas férias a partir do pagamento devido em relação àquele trabalho específico prestado.
O gozo específico das férias do trabalhador avulso, então, fica sob disponibilidade do próprio trabalhador definir. Nesse caso específico, as decisões não são absolutamente claras, mas aparentemente a situação é essa. O trabalhador avulso prestou serviço durante algum tempo a um determinado órgão, um determinado órgão gestor de mão de obra, e efetivamente não tirava férias. Ou seja, não é diferentemente do trabalhador com vínculo empregatício por tempo determinado, a fixação das férias, a concessão ou o gozo das férias pelo trabalhador avulso é de determinação do próprio trabalhador. Consequentemente, o que se verificou no caso é que ele não tirava férias. Ele tinha o pagamento das férias, o pagamento da remuneração equivalente às férias mais o terço, mas não gozava dessas férias. A questão jurídica que foi resolvida, então, nesse caso, é de que nessa situação em que o trabalhador avulso recebe pelas férias, mas não goza dessas férias, seja por circunstâncias quais sejam, esse pagamento teria natureza indenizatória, ou seja, não incidiria o imposto de renda. Trazendo para situações que podem se tornar mais concretas agora com a reforma trabalhista, a modalidade de pagamento de férias para os trabalhadores intermitentes também utiliza esse mesmo procedimento, ou seja, as férias são calculadas com base na remuneração daquele dia de prestação de serviço e são pagas ao final do período, conforme se ajuste no caso. Nessa situação, pode haver uma ocorrência de que o trabalhador avulso ou o trabalhador intermitente realize serviços, tenha o pagamento das férias, mas não as goze, ou seja, não determine a paralisação de serviços para a utilização desse período de descanso. Nessa circunstância, é possível que esse entendimento seja extrapolado também para a situação do trabalhador intermitente, ou seja, daquele trabalhador cujo pagamento de férias se dá exclusivamente ou principalmente com base no pagamento de cada prestação de serviço, sem vinculação com períodos mais longos, especialmente o mensal, tampouco sem que haja interferência do empregador ou do tomador do serviço para a definição da concessão dessas férias. Nesse caso, uma leve inconsistência que se poderia aferir nessa situação é de que sim, a cada término de prestação de serviço, a cada término de pegada, se poderia considerar que houve o término, ou como alguns utilizam, a rescisão do contrato de trabalho avulso, ou seja, aquele trabalho avulso foi prestado, foi encerrado, e consequentemente, numa determinada leitura, poderia-se dizer que houve a rescisão. Entretanto, quando se vai analisar a questão da prescrição, não se utiliza o término de cada prestação de serviço como marco inicial da prescrição trabalhista. Dessa forma, pode-se detectar alguma inconsistência na utilização dos termos nesse acórdão ou ainda a necessidade de algum ajuste. Mas o importante se detectar aqui, então, é essa circunstância, de que quando o pagamento de férias se dá nessa modalidade semelhante à dos trabalhadores avulsos, ou seja, em que as férias são calculadas e pagas imediatamente com base no valor recebido pela prestação particular de cada serviço, não será incidente o imposto de renda, porque se vai considerar de que não houve efetivo concessão ou gozo de férias, mas sim a indenização por esse período de descanso. E diante da nossa legislação atual seria a situação dos intermitentes. Então essas foram as decisões que nos pareceram mais importantes e publicadas agora na segunda semana de maio de 2018. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.